Boa noite a todos, estamos aqui para a coletiva pós-jogo de Cuiabá 0, Ceará 2, partida válida pelo Campeonato Brasileiro Série B 2026. Conosco o professor Moza. Boa noite, professor. Boa noite. Vou iniciar a leitura das perguntas enviadas pela imprensa lá da capital. A gente inicia com a pergunta do repórter Del Luiz. Boa noite, Moza. Boa noite. Parabéns pela vitória e principalmente pela forma como foi construída. Vou bater novamente na tecla da arbitragem. Um pênalti marcado muito duvidoso. Outra, essa é aquela vitória que tem que ser mesmo muito valorizada? Como o Ceará chega agora para o Clássico? Bom, toda vitória ela é muito valorizada porque a gente sabe o sacrifício que os jogadores, a comissão, enfim, todos nós fazemos para conquistar as vitórias. Em relação à arbitragem, eu particularmente não gosto muito de citar a arbitragem, mas eu concordo com você, né? O primeiro pênalti é um pênalti evitável e o segundo, na minha concepção, não foi pênalti, né? Porque é uma jogada natural de jogo, enfim, de choque natural de um zagueiro com um atacante. Então eu não considero que tenha sido pênalti, né? Graças a Deus o Richard estava inspirado, né? Defendeu as duas cobranças e o rebote da segunda cobrança. Mas é uma vitória merecida pelo que esses jogadores vêm fazendo, né? Nós estamos buscando essa vitória de maneira até obsessiva, assim, porque nós já estamos alguns jogos sem vencer, então, para as nossas pretensões, não é o ideal, mas graças a Deus conquistamos uma vitória num campo difícil de jogar, porque o Cuiabá é um time muito duro de jogar aqui, e graças a Deus conquistamos uma vitória importante. Pergunta agora do repórter Horácio Neto, da Rádio Povo CBN. Moza, boa noite. Boa noite. O João Gabriel conseguiu ter minutos e participou dos 2 gols. O Fernandinho foi outro também que conseguiu destaque hoje. O Fernandinho vinha melhorando as atuações, mas a última partida dele foi abaixo. Nessa ele retorna à alta e é fundamental para a vitória. Queria que você destacasse os dois, o João Gabriel, que vem tendo a primeira oportunidade na Série B, e o Fernandinho, que vem se recuperando. Em relação ao Fernandinho, o jogo contra a Ponte, ele estava muito desgastado fisicamente, né? Nós, diferentemente de alguns times, pegar o exemplo da Ponte, a Ponte se preparou 10 dias para nos enfrentar, né? E nós vínhamos de 2 dias nos recuperando de um jogo para enfrentar a Ponte no 3º dia. Então é natural que os jogadores, alguns deles, sentissem mais do que outros, assim, né? Então, na questão do Fernandinho especificamente no jogo contra a Ponte, fisicamente ele estava desgastado e hoje nós optamos por não iniciar com ele justamente para ele se recuperar e entrar no momento do jogo onde o adversário estivesse mais desgastado, né? E graças a Deus ele entrou muito bem, foi fundamental para a nossa vitória. Em relação ao João, é um menino formado no clube, né, que é um menino muito sério, apesar da pouca idade ele tem uma maturidade importante. É um jogador que faz mais de uma posição e eu fico muito feliz assim com o desempenho dele porque ele representa aquilo que eu acredito, no sentido da dedicação, né, da personalidade, de estar pronto quando solicitado. Então eu coloco o João como uma contratação dentro do próprio elenco, né? Então fico muito feliz por ele também. Ele participou diretamente na nossa vitória. Pergunta agora do repórter Daniel Farias, do Sistema Verdes Mares. Boa noite, Moza. Boa noite. Mais um jogo em que você utiliza, ou na escalação de saída, ou durante o jogo, uma linha de 3 zagueiros. É por estratégia ou necessidade? Qual a sua avaliação do trio? Luizão, Éder e Júlio César atuando junto. Bom, assim, eu vou tentar ser mais simples assim na minha resposta, assim, né? Nós no primeiro tempo não jogamos com uma linha de 3, né? O Júlio, ele é um jogador formado no América Mineiro, onde vivenciou muitas posições. Ele é um jogador que é formado como zagueiro, volante, e eu, ano passado, a Série B praticamente inteira jogou como lateral direito, né? Então, eu considero o Júlio um polivalente assim para nós. Um dos motivos de nós contratarmos o Júlio é esse também. É importante o jogador jogar em várias posições, principalmente na forma que nós trabalhamos, com um elenco mais reduzido, é importante jogadores que joguem mais de uma posição. E aí sim, no segundo tempo nós fomos para uma linha de 3, porque nós vimos que nós estávamos com muita dificuldade para marcar com somente 2 jogadores no meio, e aí nós optamos por baixar o Júlio
lado a lado com o Luiz e com o Éder, e aí colocar o João no lugar do Melco para nós termos 3 jogadores no meio para poder preencher melhor o meio, né? E aí ter 2 jogadores à frente, o Júlio, o Mateuzinho no início, depois o Wendel e o Fernandinho, para poder ser o nosso desafogo, para poder sustentar, para poder puxar contra-ataque, e acaba que os 2 gols saem. O primeiro gol sai dessa forma, né, com uma retomada, o lance do lançamento do João, e o Fernandinho praticamente faz o contra-ataque sozinho, dá no Wendel, o Wendel para o Alano, e o segundo gol é um gol assim bem trabalhado, passa praticamente no pé de todo mundo, né? Então, assim, eu entendo que o jogador precisa saber jogar em várias posições, não todos, obviamente, mas você ter jogadores dentro do elenco que faça mais de uma função, justamente para, no mesmo jogo, você jogar de várias formas, né? É nisso que eu acredito. Pergunta agora do repórter Rodrigo Cavalcante, do canal do Vozão. Moza, boa noite. Boa noite. Você acha que o time vem assimilando bem as mudanças táticas de um jogo para outro? Assim, nós tentamos durante o estadual, principalmente nos treinamentos, treinar de várias formas, assim, né? Apesar do pouco tempo, eu só estou há 3 meses aqui no clube, mas nos treinamentos nós tentamos treinar com várias estruturas, assim, justamente para quando chegássemos nesse momento da competição, onde não tem tempo para treinar, no vídeo nós conseguíssemos fazer algumas alterações, né? Então, são jogadores que têm um lastro importante, assim, nosso elenco, eles têm um lastro importante, com outros treinadores em outras situações, então permite que eu consiga mexer na estrutura do time sem trocar os jogadores, né? Como nós fizemos hoje do primeiro para o segundo tempo. Pergunta agora do repórter Danilo Queiroz, do Futebolês. Boa noite, Moza. Boa noite. O quanto uma vitória motiva e amplia o anímico para o Clássico Rei de quarta-feira? Como você pensa nessa partida pela Copa do Nordeste? Não só a vitória de hoje, né? O empate que nós tivemos em Campinas foi um empate com um sabor de vitória pela forma que aconteceu o jogo, né? Nós jogamos 55 minutos com um jogador a menos, sofremos um gol, buscamos o empate e tivemos chance de vencer, né? E hoje foi uma vitória maiúscula, onde o primeiro tempo foi um primeiro tempo duro, difícil de controlar as ações do Cuiabá, e aí abrir um parênteses para os jogadores, que vêm de uma sequência enorme e conseguiram sustentar o resultado e conseguiram se reinventar durante o próprio jogo, né, porque o fato de eu ter mexido na estrutura do intervalo, e aí os jogadores, porque eles são os protagonistas, né, e eles fizeram um segundo tempo num nível bem importante, assim, seja defensivamente que ofensivamente. Então é um mérito deles, a forma que eles se entregaram durante o jogo todo, e principalmente no segundo tempo por nós termos mudado a estrutura, e os jogadores assimilaram rápido, né, e fizeram um segundo tempo assim muito bom, não só pelos 2 gols, né, pela vitória, mas pela forma que eles abordaram, assim, conseguiram rapidamente, foi praticamente 2 tempos distintos, assim, né? Apesar do Cuiabá ter tido o controle com a bola, mas não teve, talvez tenha tido a ação do Rodrigo Rodrigues num contra-ataque. Os 2 pênaltis, que o primeiro era um pênalti evitável e o segundo, na minha concepção, não foi pênalti. Então, fico muito feliz em relação ao resultado, o desempenho, nós estávamos buscando essa vitória. Em relação ao clássico, nós temos 3 dias para nos preparar, descansar e aí entender os jogadores que estarão em melhores condições para iniciar. Para fechar, a pergunta do repórter Alisson Lima, da Rádio Vozão. Moza, a vitória passou diretamente pelo seu trabalho? O Alano foi uma aposta sua no jogo como titular, as entradas do João Gabriel e do Fernandinho, que foram muito bem no segundo tempo. Queria que você falasse um pouco sobre alguns pontos que você trabalhou diretamente e que deram certo e trouxeram resultado para o Ceará. Não, a vitória é dos jogadores, da comissão técnica, do clube. Assim, nós fazemos o trabalho em muitas mãos, assim, né? Então, e principalmente os jogadores, são eles que jogam, né? Então, assim, eles vinham todos os dias buscando essa vitória. Alguns resultados que nós tivemos, principalmente alguns empates, foram empates injustos, assim, na minha concepção, porque nós criamos para vencer, infelizmente o adversário também treina, o adversário também busca.
Então, mas eu fico muito feliz assim pela entrega desses jogadores e por eles terem sido presenteados com essa vitória. Fico muito feliz, grato a Deus por essa vitória, pela forma que nós construímos juntos ela. E agora é descansar e pensar no clássico. Aproveitar a oportunidade para chamar o nosso torcedor para o clássico de quarta-feira, pela Copa do Nordeste. O apoio de vocês vai ser muito importante para nós construirmos a vitória juntos, né? Mais uma vez eu venho aqui pedir o voto de confiança ao nosso elenco, aos nossos jogadores e dizer que vocês são peça importante nessa equação para nós nos recuperarmos na Copa do Nordeste principalmente, porque faltam ainda 3 jogos e nós vamos buscar a nossa classificação a partir do clássico de quarta-feira.